Olá! Olá! Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E só aqui o Surdos acompanha as notícias em Libras. Acompanhe o nosso programa também pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Visual começa agora. Cientistas da Universidade de Brasília tentam um novo tratamento para a depressão e buscam voluntários para a pesquisa. Nos casos mais graves, os tratamentos tradicionais podem não funcionar. A pesquisa já dura 2 anos e agora eles procuram voluntários para testar o novo método, que usa estimuladores elétricos. Cada voluntário vai receber um implante de um estimulador, colocado entre o cérebro e o crânio. Esse dispositivo vai enviar energia constante a uma área específica do cérebro, chamada de córtex pré-frontal dorsolateral. A gente entende que essa área está hipofuncionante na depressão. Então, a ideia é, com estímulos elétricos, aumentar o funcionamento dessa região, melhorando os sintomas depressivos. Os selecionados no projeto devem ter passado por ao menos 4 outros tratamentos contra a depressão, sem melhoras significativas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a quantidade de pessoas com depressão e ansiedade vem crescendo no mundo. Entre 1990 e 2013, esse número aumentou em mais de 50%. Atualmente, mais de 10% da população mundial sofre com as doenças. Dificuldades para dormir, dificuldades mais que a gente chama de cognitivas, que são dificuldades na atenção, na concentração, com a memória, alterações do apetite, com ganho e perda de peso. Quando as pessoas apresentam todos esses sintomas conjuntamente, a gente diz que elas estão num episódio depressivo. Nas últimas eleições, mais de 75 milhões de mulheres foram às urnas escolher seus candidatos. Isso representa mais da metade do eleitorado brasileiro. A ocupação de cargos públicos por mulheres começou no início do século XX. E essa história você vai conhecer agora. Ao longo dos séculos, no Brasil, o voto precisou ser universalizado. Para contar essa história, vamos voltar no tempo, lá na época da colônia, quando só os homens bons, brancos e ricos votavam. E vamos voltar também ao início do século XX, época em que os bondes tomavam as ruas e as mulheres também na luta pelo direito ao voto. O artigo 57 do primeiro Código Eleitoral Brasileiro de 1932 já determinava o uso de uma máquina de votar, mas só em 1996 essa ideia foi concretizada. Nesse intervalo de 64 anos, alguns protótipos foram criados, como este aqui. E bem antes disso, ainda no Brasil colônia, a tecnologia de votação era outra. Esse sistema era feito em 2 etapas. Primeiro, a população da vila falava ao pé do ouvido do juiz o nome de 6 pessoas, 6 homens, que seriam os eleitores. O juiz depois separava esses 6 em 3 duplas e cada dupla era responsável por preencher 3 listas e essas 3 listas finais eram incluídas então nesses pelouros. Esse baú era aberto então no dia 1º de janeiro daquele primeiro ano da eleição. Chamava-se então um menino de 7 anos de idade. Esse menino escolhia aleatoriamente um desses pelouros, era quebrado e retirada da lista aquela primeira turma ia governar a vila naquele ano. Encerrado o mandato de um ano, no próximo dia 1º de janeiro se chamava outro menino de 7 anos, aleatoriamente escolhia um outro pelouro, quebrava-se e aquela segunda turma governaria a vila naquele ano. Fim do mandato, repetia isso, tudo em praça pública e sempre com um juiz comandando. Dos pelouros nós passamos para as urnas em madeira. Esta tinha 3 chaves, uma para o juiz, outra para o escrivão, outra para o Ministério Público. Havia também modelos com uma chave só. Elas foram usadas no final do século XIX. Do início do século XX, vem a versão reforçada com tiras de latão nas laterais e este, um baú. Nas eleições de 1932 até 1950, o modelo de caixote de madeira é usado e também já aparecem as urnas de ferro. Aí surgem as urnas de lona branca, com tampa removível de latão,
e, mais recentemente, a de lona ou nylon marrom. Em 1945, as mulheres já estavam nas sessões eleitorais, mas para que essa cena pudesse acontecer, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, pelo menos 2 décadas. As pioneiras na luta pela conquista do voto foram as inglesas. No começo do século, elas se organizaram e enfrentaram muita repressão. As inglesas conquistaram o direito ao voto em 1928. Neste mesmo ano, aqui no Brasil, Alzira Soriano conseguiu se eleger prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte. Foi a primeira em toda a América Latina a ocupar a função. Na época, ela virou notícia no New York Times. Não havia a proibição expressa na lei do voto feminino, mas essa barreira ela existia na esfera dos costumes. Então, a lei que permitiu o voto feminino em 1926 do Rio Grande do Norte, ela acabou sendo o quê? Uma porta de entrada para as mulheres iniciarem essa discussão nos outros estados. E essa discussão acabou redundando lá em 32 no Código Eleitoral. A mineira Elvira Comel formou uma associação que chegou a contar com 8.000 filiadas para lutar pelos direitos das mulheres. Ela morreu em 1932 e não presenciou a aprovação do voto feminino. Apesar do pioneirismo das brasileiras, ainda hoje, quase 90 anos depois, a ocupação de cargos é tímida. Nas últimas eleições para prefeito dos 853 municípios mineiros, apenas 68 elegeram mulheres para a prefeitura, menos de 8%. E dos 8.438 vereadores, 940, 11%, são mulheres. O resultado é minúsculo, perto do fato de que elas somam mais de 51% do eleitorado do estado. A atual visão sobre o voto feminino não é que é uma dádiva ou que é um benefício, mas sim que esse direito deve ser exercido por homens, por mulheres, por transgêneros, porque é uma discussão que a política ainda incorpora muito pouco da diversidade de gênero. Então, o voto hoje em dia ele não é mais concedido como uma benesse. Ele é um direito que todo cidadão deve procurar exercer para que a gente procure sanear a nossa democracia participando. E agora vamos falar de um outro direito importante, o atendimento prioritário. Os comerciantes são obrigados a atender primeiro as gestantes, os idosos, mulheres em período de amamentação e pessoas com crianças de colo. Agora, por uma iniciativa popular, outro grupo pode ser acrescentado aos prioritários, o de pacientes com câncer. Beatriz passou por um tratamento contra o câncer de mama e tentou manter a rotina, mas enfrentou dificuldades. Por exemplo, uma situação no supermercado, que eu costumava fazer supermercado, a quimioterapia, às vezes a gente fica mais sensível aos cheiros. E aí eu ficava enjoada com o cheiro mesmo dos alimentos. Depois disso, ela decidiu enviar ao Congresso Nacional uma proposta que inclui pessoas que passam por tratamentos de quimioterapia e radioterapia como prioritários no atendimento. Hoje, os estabelecimentos são obrigados a atender com prioridade gestantes, idosos, lactantes e crianças de colo. Qualquer pessoa pode propor um projeto ou mudanças em leis pelo portal E-Cidadania do Senado Federal, mas para a ideia ir para frente, é necessário que em até 4 meses, 20.000 cidadãos apoiem a proposta e o prazo da Beatriz termina no final de outubro. Um apoio, pode mudar a vida de muitas pessoas. Outra opção para fazer a proposta chegar ao Congresso seria apresentar um projeto de iniciativa popular que, para virar lei, deve ter pelo menos 1.400.000 assinaturas em todas as regiões do país. A iniciativa popular é mais exigente, mas ela é mais segura do seu ponto de vista de ser realmente deliberada. Se antes só tinha iniciativa popular, que os parlamentares são obrigados a receber, agora tem esse outro mecanismo, que é um mecanismo que é facultativo, mas que também permite uma participação das pessoas sem as mesmas exigências do projeto de iniciativa popular.
Contagem regressiva para a maior feira de exposição de animais da América Latina, a Expo Inter, no Rio Grande do Sul, que começa no sábado. E se o tempo é de economia nos gastos, os criadores dão um exemplo. Esta é a primeira prova pela qual passa todo animal que chega à Expo Inter. E a inspeção sanitária é definitiva. Só entram no parque animais inscritos e que apresentem os laudos dos exames específicos da espécie em dia. O controle é rígido em todas as questões de sanidade animal e o Estado, inclusive, houve a prorrogação do exame de validade do mormo em função do número de testes que foram feitos no estado, garantindo então uma situação de segurança sanitária para todos os participantes da feira. Já no parque, tem martelo e pincel para todo lado. Centenas de trabalhadores têm esta semana para finalizar os estandes da feira. A organização garante que as melhorias do parque também estarão prontas a tempo. No ano passado, o volume de negócios na Expo Inter foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Nós vivemos dentro de um cenário que hoje traz algumas preocupações do ponto de vista econômico, a situação que o país vive, o próprio Estado, e isso pode trazer algum tipo de impacto no volume de negócios, até inclusive na própria participação do público, né? A gente não pode desconsiderar isso. No entanto, eu diria que a Expo Inter ela é muito mais do que negócios, né? Aqui acontecem eventos de troca de experiências, de compartilhamento de informações. O Visual fica por aqui. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote o número 021 974 522 300. Tchau. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau para você.